Oi, gente, tudo bem? Gente, chegamos ao final. Já disse aí o vídeo anterior, chegamos ao final do livro, o último capítulo, mas que havia ainda a parte da conclusão desse livro que ficou com a gente aí desde o primeiro dia do mês de agosto, quando a gente começou então fazer ali os nossos 21 dias, levando em conta o que a Catherine Ponder, que é a autora desse livro aqui, As Leis de Ouro As Leis Dinâmicas da Prosperidade, diz que a gente deve fazer, que a gente deve estar observando para alcançar uma vida próspera em todos os setores, não apenas prosperidade financeira, mas prosperidade de tudo, ou seja, a vida plena, aquela vida plena que a gente sonha e aquela vida plena que com certeza Deus já manifestou para a gente, já que Deus é que nos guia, que faz que é a nossa semente, é a nossa centelha. A gente só vive porque Deus vive na gente. Então é Deus experienciando. Então, com certeza, se é Deus, a nossa vida só pode ser a vida. Mas a gente às vezes está passando assim por um período que não parece que a gente esteja vivendo, a gente está apenas sobrevivendo, a gente está ali no reino da falta e da escassez, quando, com uma virada de chave ali no mental, de acordo com ela aqui nesse livro, a gente pode passar para o reino da abundância e da prosperidade, da opulência em todos os setores. E aí, então, durante todo esse tempo, até agora, desde o dia 1º de agosto, fizemos a primeira parte em 21 dias e depois continuamos, a gente está, então, aprendendo essas dicas e estudando o que ela passa para que isso aconteça. E ela deu inúmeros exemplos, ela disse, inclusive, exemplos de pessoas que se beneficiaram do que ela ia contar no livro antes mesmo do livro ter sido editado e ter sido lançado. E outras muitas que se beneficiaram depois quando leram ou quando participaram das palestras onde ela falava do que ela conta aqui no livro. E ela diz que é porque o segredo é porque há pó de ouro no ar e que continua havendo pó de ouro no ar. Para mim, para você e para todos aqueles que decididamente e deliberadamente cultivarem pensamentos prósperos. E assim a gente pode, estando cultivando pensamentos prósperos, a gente pode estar assimilando o pó de ouro e a partir daí estar experimentando os resultados dourados. Ou seja, está experimentando uma vida plena em todos os setores. E eu peguei de uma das citações que ela dá, das repetições que ela aconselha fazer, esta: agora, a partir de agora, tudo e todos nos fazem prosperar e nós fazemos tudo e todos prosperarem. E vocês devem se lembrar que ela passa vários exemplos de pessoas que usaram essa citação e conseguiram reverter situações de falta em situações de prosperidade, de abundância. Então, gente, vamos continuar aqui vendo o que é que ela fala aqui na conclusão do livro. O título é Quando o Pó de Ouro Assenta. Você deve se lembrar do nosso amigo vendedor cuja resposta à pergunta como vão seus negócios era sempre: os negócios vão maravilhosamente bem, pois há pó de ouro no ar. Enquanto você lia este livro, tenho certeza de que esse pó de ouro lhe tocou, assim como fez a mim. Eu comecei a escrever enquanto trabalhava como ministra da Unity no interior do sul dos Estados Unidos. Unity é a igreja dela, ela é uma pastora, a Catherine Ponder é uma pastora de uma igreja que acredita, que prega que Deus quer que sejamos prósperos, inclusive prósperos financeiramente, prósperos de dinheiro. Então, passagens bíblicas que davam a entender de que Deus queria que a gente sofresse aqui na falta e na escassez para estar colhendo abundância e plenitude depois que a gente passasse por essa experiência aqui na Terra. Ela deu uma nova roupagem, ela fez uma nova, como que diz, uma nova tradução, digamos, uma nova forma de compreender essas passagens, onde ficou claro para nós, lá nos primeiros capítulos, de que o interesse de Deus, que é um pai e mãe generoso e proprietário e dono de tudo, é que nós também possamos usufruir de tudo isso.
Então, eu comecei a escrever enquanto trabalhava como ministra da Unity, no interior do sul dos Estados Unidos. Muitos meses depois, terminei estas páginas no coração do Texas, onde continuo a dar palestras e a escrever. Comigo em minha nova vida estava meu marido, professor universitário, com quem, aliás, me casei enquanto escrevi este livro. De fato, parecia que todos os meus sonhos tinham se concretizado. Então, meu marido morreu de um ataque cardíaco aos 40 anos. Foi um golpe duro. Algumas pessoas bem intencionadas perguntavam asperamente: se tudo que você escreve é verdade, por que isso aconteceu com você? Bem, a vida progride por meio de mudanças e devemos fluir com elas, mesmo quando algo inesperado e indesejado surge no caminho. Olha, gente, bem aqui uma boa coisa para a gente dar uma pensada, né? Olha só como a gente pode não entender direito quais são os desígnios de Deus, né? Se a gente acreditar, se a gente entender que por trás de tudo há uma consciência maior que está entrando de reger. Às vezes eu faço uma forma de imaginar mais ou menos assim, como se fosse marionetes. Quem nunca viu um teatro de marionetes, os bonecos estão ali dançando, falando, mimicando assim, e por trás tem uma mão, ali em cima tem uma mão que está fazendo todos os movimentos. Então eu acredito que é como Deus com a nossa vida. Para começar, a gente já deve entender que o universo é mental, que tudo que está acontecendo, tudo que está acontecendo aqui à nossa volta, inclusive a nossa vida, é o que está acontecendo na mente de Deus. Então, entender que a morte do marido dela aos 40 anos, ainda que indesejada, como ela disse, e sofrida, quem que quer que o marido morra aos 40 anos, entender isso como sendo, então tudo isso que você diz não dá certo, porque que isso aconteceu com você, é não ter entendido essa parte de que a gente não consegue entender agora porque há um exemplo que a Maia Andrade dá de um bordado. Agora acho que não tem muito, mas minha mãe fazia aquele bordado que a gente olha assim pelo avesso e só tem um emaranhado de fios, de linhas de cores diferentes, mas a gente vira e tem um lindo desenho que ela tá ali fazendo, e é mais ou menos assim, a gente vê assim, nossa, o marido dela morreu com 40 anos, deixou ela sozinha, e ela que escreve tudo isso, ela que passa tudo isso como forma de se encontrar essa felicidade. Então não sei porque que eu perdi tempo lendo esse livro, porque isso não funciona. Então é olhar o bordado pelo lado do avesso, porque como é Deus que está no comando, tudo está certo como está. Nos anos que se seguiram, levei minhas palestras de pó de ouro a toda parte. Participei de inúmeros programas de rádio e televisão e dei entrevistas à imprensa escrita, chegando a escrever mais de uma dúzia de livros e fundando várias igrejas. Eu continuei recebendo muitos convites para palestras, vindos do mundo inteiro, mais do que eu poderia aceitar. O raio de influência deste livro passou de 50 pessoas, alunos da minha primeira turma de prosperidade, para muitas e muitas outras, em todas as partes dos Estados Unidos e em mais de 50 países. Quando finalmente me senti orientada a me estabelecer na região de Palm Desert, no estado dourado da Califórnia, seguindo-se minha inclusão na lista do Who's Who e no Social Register, além de um doutorado honorário. O pó de ouro estava assentando. Eu não percebia, quando comecei a trabalhar com o poder do pensamento próspero, quanto a minha própria vida poderia mudar, à medida que eu elaborava e escrevia estas ideias. Quando comecei a desenvolver o material deste livro, ao mesmo tempo em que dava um curso de prosperidade durante a recessão de 1858, meu filho e eu vivíamos em um quarto alugado. Anos depois, a maior parte da primeira edição deste livro foi escrita em momentos pouco convencionais, principalmente no meio da noite, em um minúsculo estúdio de pó de ouro, no Alabama. O livro foi finalizado em meu apartamento com vista para a Universidade do Texas, em Austin.
Agora, muitas décadas depois, enquanto termino esta versão revisada, o cenário mudou de novo. Em meu estúdio nesta casa no deserto, estou cercada pelo glamour místico que há na exuberante beleza tropical do sul da Califórnia. Altas palmeiras e majestosas montanhas púrpuras pairam no horizonte desta área, recheada de celebridades. Como me sinto grata por ter completado esta edição neste ambiente, com tempo e uma equipe apropriados para me ajudarem e com um estilo de vida confortável para me alegrar. Alguns podem considerar este progresso normal para alguém com um longo histórico profissional como o meu. Entretanto, por causa do meu início modesto e das ações humanitárias com as quais me ocupei por um longo tempo, aquele tipo em que tradicionalmente trabalha-se muito e ganha-se pouco, sinto que apenas a descoberta e o uso das leis dinâmicas da prosperidade pode ter me resgatado de uma vida de obscura pobreza e desespero, tornando possível minha abençoada vida atual. Olha, gente, vale a pena prestar bem atenção nisso que ela está dizendo, olha. Sinto que é apenas a descoberta e o uso das leis dinâmicas da prosperidade pode ter me resgatado de uma vida de obscura pobreza e desespero para uma vida abençoada, uma vida próspera. Olha só, então apenas a descoberta não adianta. Nós descobrimos, a gente descobriu o livro, eu pedi por uma ideia, pedi por um livro sobre prosperidade, encontrei esse livro quando procurava coisas pela internet. E depois eu tive o insight de estar lendo em vídeos, assim, dessa forma, e publicando esses vídeos. E agora, mas o que adianta? É aquela coisa que eu já disse em um dos vídeos anteriores. É como se eu tivesse pego a chave. E vocês que me acompanharam também, nós recebemos a chave. Mas como é que a gente faz para abrir a porta que leva para onde está caindo todo esse pó de ouro? A gente tem que colocar na fechadura e virar, e aí é o uso das leis dinâmicas da prosperidade. Ela passou muitos decretos, ela passou muita informação, o livro é realmente riquíssimo, e ela passou algumas coisas para fazer e muitos decretos, mas eu acredito que a gente deva, cada um, escolher aquele que mais esteja ressonando com aquilo que você está buscando agora e começar a fazer como ela disse, repetir por 5 minutos, ou por 15 minutos, ou por 5 minutos, 3 vezes por dia, repetir mentalmente, repetir enquanto anda, enquanto está no transporte público, enquanto está dirigindo, enquanto está tomando banho, quando deita a cabeça no travesseiro antes de pegar no sono, é possível. Então é isso aqui que eu acredito que se traduza como o uso. É isso que vai fazer a diferença. E isso pode ser verdade para você também. A despeito da vida que você tenha levado no passado ou de limitações que possa ter no presente, continue a estudar estas leis da prosperidade e aplicá-las em seu cotidiano. Continue a invocar o pensamento próspero de maneira intencional e definitiva. Faça isso com alegria real e sempre com grandes expectativas. À medida que persistir, o pó de ouro divinamente planejado para você ainda surgirá em sua vida, em forma de paz, de maior paz, saúde e abundância. E olha aqui, gente, ela diz, continue a invocar o pensamento próspero. E eu digo, continue a ser o guardião da sua mente, continue a ser o observador consciente, aquele que já entendeu que limpar a mente completamente de pensamentos é impossível. Aqui nessa terceira dimensão é impossível, é assim que acontece. A gente tem muitos pensamentos porque nós estamos em um campo vibratório, a gente está em um campo eletromagnético, a gente tem o nosso próprio arsenal ali, o nosso próprio campo de pensamentos, onde a nossa mente vai e busca tudo aquilo que a gente já viveu, tudo aquilo lá do passado e incertezas com o futuro, e a gente está também mergulhado nesse campo maior, onde há o pensamento coletivo.
O livro dos Espíritos de Allan Kardec diz que 95% dos nossos pensamentos eles estão sendo soprados, eles são coisas que não são nossas, a gente não consegue ficar com o nosso mental paralisado sem pensamento, porque a gente está no meio de uma zona de pensamentos. Mas qual é o segredo? É não se identificar com ele, é não ir com ele. Assim, dessa forma, a gente fomenta, a gente alimenta pensamento próspero de maneira intencional e definitiva. E aí ela diz, faça isso com alegria real e sempre com grandes expectativas. Então aquela outra coisa lá, que o professor Hélio Couto diz que o combustível do eletromagnetismo é a alegria. Então, como é que faz para ser alegre se a gente estiver também com um mental cheio de medo, se a gente estiver sofrendo com o passado, como é que a gente vai ser alegre? E como é que a gente vai ser alegre se a gente estiver se preocupando com o futuro, temendo o futuro também? Então, é uma coisa passando pela outra, não adianta a gente querer ter alegria se a gente não resolveu o problema do pensamento negativo, o problema de não estar no presente. Então, uma coisa leva a outra, estar no presente, estar com a mente sendo os guardiões da nossa mente, sendo os observadores conscientes, aí a gente consegue o combustível que é a alegria. E a gente deve, aqui ela continua, estar com grandes expectativas. Porque se a gente tiver também, mesmo que a gente consiga tudo isso, mas a gente mas com ela aconteceu, porque ela é pastora e ela mora nos Estados Unidos e não sei o que, mas com esses outros também, porque Deus gosta mais deles, mas comigo não tem jeito, não vai acontecer. Então, se a gente não tiver expectativa e não tiver entusiasmo, eu acredito que também a gente põe um pouco de dificuldade aí para que esse pó de ouro possa assentar. À medida que persistir, o pó de ouro divinamente planejado para você ainda surgirá em sua vida. E aí vem Saint-Germain que diz que é como malhar os músculos do corpo físico. Há que se persistir, há que se repetir para que isso possa se tornar, então, possa fortalecer para que isso possa acontecer, então. Aceite esses resultados dourados com alegria. Eles são parte da herança divina que seu Pai amoroso e rico preparou para você. E aí eu lembro vocês também daqueles lá, as leis do sucesso, as sementes do sucesso, quando ele diz, Pai, sei que tu sempre me experimentas com pouco para ver o que eu faria com muito. Então, se o nosso problema, digamos que a gente já tenha todos os outros setores da nossa vida resolvido, o nosso problema é dinheiro, está faltando dinheiro. E a gente quer ganhar 1 milhão já assim de cara, né? E aí a gente encontra uma moeda de 10 centavos na rua e a gente já despreza. Então, eu acho que aí faz parte desse entendimento que a gente deve estar antecipadamente agradecendo por aquilo que parece que é pouco. Está aceitando e agradecendo. A gente viu uma moeda de 10 centavos, a gente pega, agradece o universo e pode fazer um daqueles exercícios que ela ensinou, multiplica, muito obrigada universo por estar me mandando esses 10 centavos, mas agora, decidida e deliberadamente, eu multiplico esses 10 centavos por 100. E aí agora eu vou ter esse valor na minha carteira imediatamente, porque eu sou filho de um pai rico e poderoso, e isso é possível. Eu acredito que isso seja possível acontecer. Não foi exatamente assim que ela ensinou, mas só estou dando assim, um exemplo de como a gente pode, então, estar mostrando à vida, estar mostrando ao universo que nós somos gratos, que nós estamos agradecidos, ainda que pareça pouco, porque está vindo pouco para ver como é que a gente se comporta e aí se a gente está pronto para receber o muito. Tais dádivas não apenas tornarão sua vida mais fácil e compensadora, mas também trarão as maiores bênçãos a seus amigos e familiares,
de inumeráveis maneiras maravilhosas nesta empolgante nova era. E aqui eu lembro a vocês um capítulo em que ela diz uma pessoa que fazendo isso, fazendo todo esse exercício para estar com a mente no presente, alimentando pensamentos prósperos, como ela fez, ela encontrou uma revolução na família toda. Os irmãos conseguiram trabalho, a irmã casou, o pai ficou bem, o marido conseguiu promoção, tudo mudou, porque se nós somos espelhos, se os outros refletem aquilo que nós somos, se a gente muda, os outros também vão mudar, a realidade deles também vai mudar. E nesta alegre certeza, quero afirmar por você uma bênção espiritual vinda de uma outra era, reflexo do reforço contínuo, do esforço contínuo do homem em provar as ricas promessas divinas. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Então ela conclui aqui com essa parte aqui de Jó. Então desejo que tudo vá bem para você em todas as coisas, que tenha saúde, assim como vá bem a tua alma. Ou seja, que a sua vida, que a nossa vida, então depois de ter concluído esse livro dela, eu acredito que essa bênção que ela está dando é exatamente essa, que a gente consiga então essa plenitude de abundância, de opulência, de prosperidade em todos os setores da nossa vida. E aí eu quero aproveitar para convidar vocês então para que nós possamos nos encontrar em quem sabe uma reunião no Zoom. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês, aí nessa parte da comunidade, o meu, não sei ainda se eu deixo o meu e-mail ou se eu deixo marcado. Eu vou deixar embaixo desse vídeo então meu e-mail. Então quem quiser receber o convite para essa reunião do Zoom, e eu deixo aviso quando é que vai ser essa reunião. Eu acredito que poderia ser no próximo sábado, nesse sábado próximo agora, para, digamos, 9 da manhã, das 9 às 11, por exemplo, poderia ser dessa forma, porque como eu disse em algum dos vídeos, a união não faz só açúcar. Eu me lembro de uma história que a minha mãe contava quando eu era criança, que era a história da sopa de pedra. E aí eu pensava, meu Deus, como que é possível uma pessoa tomar uma sopa de pedra? E aí quando ela começava, ela dizia que o homem só tinha uma pedra. E aí ele foi em uma primeira casa e pediu para a mulher se ela não podia emprestar uma panela. Aí ela deu uma panela usada lá, que ela não usava mais, para ele. Aí ele passou em uma bica, pegou um pouco d'água, aí ele foi em uma outra casa e perguntou se ela não podia... viu lá aquelas carnes secas ali secando do lado de fora no varal, pediu se ela não dava um pedaço para ele, queria fazer uma sopa de pedra, ela deu um pedaço. Aí passou na outra, viu lá no quintal couve, pediu se ela não podia dar umas folhas de couve, ela deu a folha de couve. Aí foi lá no outro e viu que tinha um pouco de feijão, pediu se não podia dar um pouquinho. Enfim, cada um foi dando uma coisa e no final ele fez um fogo, colocou a panela, pôs tudo ali dentro e fez uma gostosa, deliciosa sopa. Pegou um pouco de tempero também com outras pessoas, um pouco de óleo, cada um deu uma coisa e ele fez uma sopa que de pedra não tinha nada. Era uma sopa muito gostosa. E aí, só para dizer que o nosso entendimento do livro, se for só com a nossa inteligência, só com o nosso mental pensando, talvez ainda fique um pouco de coisa que a gente poderia estar abrangendo, poderia estar assimilando mais dos ensinamentos da Catherine Ponder nesse livro. Então, quem sabe se a gente trocar o que foi que eu aprendi com o livro, no que eu notei que a minha vida melhorou, onde foi que eu vi o pó de ouro assentado na minha vida já, aí a gente pode até estar passando a autoconfiança que ela fala, da qual ela fala que é necessário ter, e aí tá dando
para o outro, assim, essa contribuição só de você contar como foi para você pode ajudar aquele que ficou parado exatamente aí nesse ponto, mas será isso? Não será isso? Entendeu? Então eu quero deixar esse convite para vocês aqui e quero só concluir aqui lendo essa parte de trás do livro que está escrito assim: publicado pela primeira vez há mais de 50 anos, As Leis Dinâmicas da Prosperidade é resultado de tempos de recessão e vacas magras. Portanto, não poderia estar mais relevante. Mas, mais do que isso, as comoventes experiências contadas nesta obra por Catherine Ponder foram capazes de transformar de maneira definitiva e duradoura a vida de milhares de pessoas ao redor do mundo, permanecendo sempre atual e justificando sua alcunha de best-seller. Então a gente sabe por quê que esse aqui é um livro best-seller, porque ele transformou vidas de pessoas que assimilaram o pó de ouro porque colocaram em prática o que ela está explicando aqui. Então, gente, é isso que eu desejo que nós também possamos fazer. Eu, particularmente, vou reouvir os vídeos, estou sempre agora olhando a minha roda da fortuna, refazendo... refazendo decretos, e aí então eu vou estar fazendo tudo isso porque eu escolho que até esse final que tenha sido que essa jornada eu venha trazendo então um pouco de cada. Eu ouvi da professora Lucelena que a vida é como uma jornada que a gente vai passando em várias estações. E o que conta no final não é chegar ali com o nosso passaporte, a gente saiu daqui, chegou aqui. O que conta, a senha ali, é o que a gente aprendeu em cada estação que o trem parou e que a gente foi, a gente viu a cultura daquele povo, daquele local, a gente aprendeu. É ali, com cada... Sabe, vocês já viram esses jogos? Eu acredito que é isso. Tinha um jogo na TV que eu gostava de ver, que era uma corrida, que as pessoas saíam dos Estados Unidos, iam para várias partes do mundo de avião, sem dinheiro, assim, correndo, mas cada lugar elas pegavam uma coisa que indicava para onde é que deveria ir. E nesse caso da vida seria então a nossa senha para entrar lá, para entrar nessa sala do pó de ouro, seria então o que a gente trouxe, o que a gente assimilou desse tempo que a gente fez esse estudo do livro. O que a gente entendeu? E o quanto a gente está disposto ou disposta a estar então mudando das nossas crenças, mudando dos nossos paradigmas limitadores para aceitar que é possível ter uma vida plena, mas desde que a gente esteja naquele modo, não só para mim, não naquele modo meuumbigo.com. Eu aprendi esse termo, essa forma de falar com uma pessoa linda que eu descobri um canal. O nome dela é Luz, e ela é luz mesmo. A Luz lá do canal Luz, Comida e Ação, ela diz isso, meuumbigo.com. Então, assim que a gente entender que não é meuumbigo.com, mas que é a nível global, que a gente deve estar pensando a nível global, tanto de natureza como do nosso próximo, e dos animais e de tudo, então aí a gente tá pronto para, a gente entendeu essa jornada, a gente caminhou nessa jornada, a gente vai chegar lá na frente trazendo realmente tudo que é necessário para que a gente viva então essa vida plena, essa vida próspera, essa vida abundante que Deus com certeza está sonhando para a gente, está desejando para a gente só precisa lembrar disso. Lembrar que somos todos um, lembrar a grande máxima de Jesus Cristo, amai-vos uns aos outros, lembrar que tudo aquilo que a gente faz para o outro volta para a gente, lembrar até aquela forma que o professor Hélio Couto disse tão bem, que é egoisticamente falando, que a gente deve agir pelo bem, porque tudo que a gente faz para o outro volta para a gente. Então, meu Deus, por que eu vou fazer o mal para o outro se eu sei que vai voltar para mim? Se eu sei que existe a lei do ritmo, a lei da compensação, a lei da ação e reação, a lei da causa e efeito. Então, é só entender
entender o que é, quais são as leis que regem a vida, que a gente não está aqui jogado assim, cada um faz como quiser, que há leis e leis exatamente para todos, é igualzinho, não é como aqui, que leis que funcionam para uns não funcionam para outros. Se tiver uma coisa, enfim, não é assim. As leis divinas, as leis universais, elas são para todos, para todos, para todos. Não há ninguém que não passe por essas leis. Então, entendendo isso, fica muito mais fácil. Fica muito mais fácil de assentar todo esse pau de ouro. É isso que eu entendi, gente. O meu objetivo lendo esse livro, trazendo aberto aqui com esses vídeos, é passar aquilo que eu entendi para vocês. E agora, se vocês quiserem também me passar aquilo que vocês entenderam, eu vou ficar super feliz. Eu fico super feliz que vocês, com todos vocês que vieram, vocês que mandaram mensagem, muito, muito, muito obrigada mesmo a todos vocês. E eu espero continuar com vocês aqui por aqui. Até o próximo vídeo, então. Obrigada. Ah, sim, eu tive uma sugestão da Amanda. Ela teve um insight, com certeza, naquela parte lá dos nossos poderes especiais. Fala-se da intuição, e ela teve uma intuição de estar gravando esse decreto aí do pó de ouro, seguido das palavras do Ho'oponopono, gota de orvalho. E aí eu fiz, sim, Amanda, fiz, e vou colocar então aqui como próximo vídeo, 27 vezes, 27 repetições. Ela teve esse insight de que isso vai ajudar, vai potencializar ainda aquilo que a gente já está fazendo para alcançar, para assentar bastante pó de ouro, tá bom? Te agradeço muito por ter dado essa sugestão e espero que todos vocês possam aproveitar, possam ouvir também, tá bom? Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!